São dados de uma pesquisa nacional do Poder Data, do site Poder 360, realizada de segunda a quarta-feira, que mostra que 48% culpam prefeitos, governadores ou a falta de cuidado da população em seguir as regras de segurança contra a Covid-19 pelo atual estágio do coronavírus no Brasil. Para 43% dos entrevistados, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o principal responsável pela crise do coronavírus no Brasil. O percentual teve a queda de 1% em relação à última pesquisa. Foram 2.500 entrevistas em 482 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, isso para mais ou para menos. A gente vai para Brasília agora com você, Zé. Como analisa essa pesquisa? Estou sem o seu retorno do som, Zé. Tudo certo por aí? O problema será que é por aqui? Deixa eu melhorar o nosso contato com você, Zé. Deixa eu falar com a Ana, então, primeiro com relação à pesquisa. Consegue falar para a gente, Ana, quais suas impressões sobre esses dados que eu trouxe agora? Bom, Adriana, as pessoas parece que esquecem, né? E aí completamente focadas na corrida presidencial de 2022 e muito da oposição, se não a oposição inteira, ao governo federal e aos agora torcedores aí da tal terceira via querem jogar absolutamente todos os números, todas as mortes e todos os caminhos errados, né, isso municipais e estaduais, no colo do presidente Jair Bolsonaro. E a gente pode criticar, ter alguma crítica pontual aqui e ali em relação à condução da pandemia, mas da maneira como essas pessoas fazem, Adriana, parece que o mundo não está vivendo essa crise. Aqui nos Estados Unidos também nós vivemos a mesma coisa, a mesma narrativa, a mesma falácia de colocar tudo, toda a culpa de absolutamente tudo no colo de uma pessoa só antes da eleição presidencial de 3 de novembro do ano passado, exatamente para desgastar, para desidratar o então presidente Donald Trump, que estava tentando aí a reeleição, e a gente vê que o mesmo plano segue firme no Brasil e vai seguir firme no Brasil, Adriana, até o ano que vem. O que nós temos que fazer aqui, né, como veículos de informação e as pessoas em casa, os nossos ouvintes, espectadores, simplesmente não comprar a primeira manchete que leem ou se darem satisfeitos pela manchete lida e prosseguir com a próxima informação ou propagação da informação sem mergulhar direito na fonte, no que realmente aconteceu, procurar ouvir outros lugares, o que outras pessoas estão falando, outros veículos estão falando, e procurar exatamente a verdade no que acontece dentro dessa pandemia. Nós sabemos muito bem que até dentro da CPI da Covid, Adriana, investigações sobre a vacina Pfizer, porque o presidente recusou. A própria Pfizer já negou isso, que não houve, né, recusa do governo federal, existia ali um processo legal que tivemos que passar através do Congresso, numa costura com o Congresso. O presidente não poderia simplesmente atravessar, inventar algumas leis e simplesmente comprar as vacinas da Pfizer, ainda mais com aqueles contratos confusos que a Pfizer assinou com o mundo todo em relação qual corte no mundo, né, que receberia algum processo no futuro para danos colaterais, enfim, essa história a gente está sempre falando aqui. Então, Adriana, o que a pesquisa mostra é que as pessoas estão fazendo isso, elas não estão comprando apenas essas manchetes sensacionalistas e que serão produzidas, Adriana, durante algumas semanas por causa dessa CPI da Covid-19. A gente sabe que essa CPI, infelizmente, é um palanque político, não é uma CPI, basta dizer que o relator da CPI aí, Renan Calheiros, ele já disse, né, que há algumas semanas que
o governo federal ele foi omisso, que ele errou, ou seja, um relator que já deu uma entrevista, sem mesmo começar a CPI, dizendo que o governo federal errou. Então, a gente sabe que vai ser palanque político e essa pesquisa mostra que a população está muito ligada, Adriana, que essa corrida presidencial aí até o ano que vem, o cenário vai ser muito parecido com o que nós vivemos aqui nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, então, o Fiuza, que destaca para a gente sobre os números dessa pesquisa, Fiuza? Olha, essa ideia de você tentar achar um vilão, né? De você personificar numa pessoa a culpa, a responsabilidade por um problema dessa complexidade só pode vir de alguém de má fé, né? E esse alguém são muitos alguéns, infelizmente, né? E é isso aí, a complexidade se dá em várias frentes, né, em relação ao que é a pandemia, o que é melhor fazer, o que não é melhor. E a gente vê, Adriana, em diversos aspectos, uma conduta desleal em relação ao debate de ideias e ao próprio debate científico. E o emblema dessa crise, dessa tragédia moral e intelectual é o que se faz com o chamado tratamento precoce. Isso é criminoso, isso eu reputo criminoso. É uma experiência, né, uma experiência clínica que começou a ser buscada, evidentemente, sem estudos prévios, o vírus era novo, e hoje, com mais de um ano, você já tem uma infinidade de estudos, sempre estudos dentro de referências acadêmicas confiáveis, né? Claro, deve ter também os chutadores, os amadores, né? Os charlatões, como tem em toda a área. Mas temos uma massa hoje de literatura e informação sobre o chamado tratamento imediato, tratamento precoce, os coquetéis antivirais, que são fortemente indicadores de eficácia e mais, são administrados, são prescritos por médicos respeitáveis. Assim, a gente está aqui no Rio de Janeiro, pode falar. Você imagina, não, os médicos que não são alternativos, que não são politizados, que atendem aí a elite, os mais gabaritados, enfim, prescrevem o coquetel. Não todos, mas muitos prescrevem. Então, isso já deveria ter tirado esse assunto há muito tempo da clandestinidade. No entanto, esses mesmos que tentam achar um vilão, eles resolveram demonizar essa experiência médica importantíssima em curso para salvar vidas hoje. Ainda sendo uma hipótese, é claro, enquanto não é consolidado cientificamente, mas tem muitos outros tratamentos para outros males que não foram consolidados a tal evidência 1A, mas que são usados e são administrados, off-label, que seja, né? E é isso, se transformou, eu estou me fixando na questão do tratamento precoce, porque esse é o maior emblema dessa hipocrisia, e isso aí foi montado, isso aí não daria para uma agência dessa de checagem vir dizer, não, isso é fake news. Isso tem participação de parte da classe médica, de participação de parte da imprensa, do meio político, do meio judiciário, né? Então é isso, é uma orquestração gravíssima e que mostra, o que essa pesquisa aí mostra é justamente isso, que esta outra doença de se querer achar o vilão perfeito, né, ela não colou para o senso comum, mesmo com essa propaganda brutal. Ela não colou. E ela talvez traga... Aqui a gente faz, né, a gente tem feito críticas incisivas à condução daqueles que no Brasil receberam o poder para dirigir o enfrentamento à pandemia, que são os governadores, principalmente, e os prefeitos em segundo lugar.
a gente tem principalmente críticas à questão do cerceamento da liberdade, dessa falsa medida de segurança sanitária, que é o toque de recolher, por exemplo, que é um absurdo. Né? Você imaginar que aquela faixa de horário preserva alguém, deixando transporte, tem que reiterar isso, tem que repetir, deixando aglomerações em diversos outros momentos. Você já quebrou a sua lógica. Você já quebrou esse suposto bloqueio perfeito de contágio. Então, isso é uma brincadeira de mau gosto. E aí, mas mesmo assim, eu não fico dizendo que os culpados pelas mortes são aqueles que eu estou criticando. A culpa, né, é do próprio flagelo sanitário. Né? E a gente vai se curar dessa tentativa de perseguição pessoal ou institucional, espero que antes dessa pandemia terminar. Tá. E Zé Maria, então, segundo a pesquisa que a gente trouxe aqui, os dados da Pesquisa Nacional Poder Data, a maioria dos brasileiros isenta o presidente, então, da crise da Covid, Zé? Vira um plebiscito, né? Olha, é impressionante que mais de 40% da população acredita que o presidente Jair Bolsonaro seria mesmo o responsável pelas mortes da Covid. Não é possível, né? Na verdade é o seguinte, eu tenho a indicação 100%, o responsável pelas mortes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Portugal, ou seja, no mundo inteiro, é o novo coronavírus. É a Covid-19. É o nome que colocaram na moléstia desenvolvida a partir do novo coronavírus. Não é presidentidivite, não é governite, também não é prefeititizite, mas o nome é Covid-19. É o verdadeiro, aliás, a verdadeira responsável pelas mortes em todo o mundo. Aí o que acontece? Vira um plebiscito sobre se você é governo ou não é governo. E incutiram na cabeça de que tem que ter algum responsável pelas mortes. Não é o governante. Nós estamos diante de um vírus perigoso, novo, ninguém sabe absolutamente nada desse vírus. Estamos agora engateando na ciência sobre a atuação do vírus, sabemos sobre vacina, não há nenhuma conclusão sobre remédios, tratamento precoce, se isso funciona, não funciona, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então ninguém sabe exatamente sobre a origem, nem a origem do vírus. Veja bem, nós estamos convivendo, por exemplo, com HIV, o vírus que provoca a AIDS, né? Já há 40 anos e ninguém sabe tudo dele. Já se sabe algumas coisas, mas não tem, por exemplo, não tem vacina, não tem tratamento, há uma convivência, uma possibilidade de sobrevivência muito longa a partir de coquetéis de remédio, mas não se sabe sobre esse vírus. Nós estamos há um ano de um vírus aí que ninguém sabe a origem. Então, ninguém sabe realmente a origem e muito menos indicar responsáveis. Se houver um verdadeiro responsável por isso, eu entregaria ao mercado chinês lá, que talvez tenha acontecido o paciente zero, o momento em que o vírus passou do morcego para o ser humano.